Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 8. Capítulo 17. Whitney abriu os olhos lentamente, piscando à luz do sol que se filtrava pelas cortinas. A cabeça doía e ela sentia uma estranha e profunda melancolia. A mente recusava-se a funcionar, preferindo ficar anestesiada, e Whitney só percebia claramente as sombras que se arrastavam pelo carpete quando uma nuvem passava à frente do sol. Franzindo a testa, tentou compreender a amarga desolação que pesava sobre ela, e naquele instante a cena que se passara no escritório voltou-lhe à lembrança. Em pânico, fechou os olhos para bloquear as imagens da tragédia que fora encenada, para esquecer sua terrível trama, mas tudo era doloroso demais para ser ignorado. Sentando-se na cama, arrumou os travesseiros de encontro à cabeceira e encostou-se nele. Tinha de pensar, de tecer um plano, e com triste determinação começou a juntar os fatos de que dispunha. Em primeiro lugar, o homem que alugara a casa dos Hodge era Clayton Westmoreland, o desaparecido Duque de Claymore. Isso explicava as roupas caríssimas que ele usava e seus criados pomposos e altivos. Era também o homem que ela conhecera na festa dos Armand, aquele arrogante, atrevido. Com esforço, Whitney pôs de lado sua tremenda animosidade e obrigou-se a voltar aos fatos. Clayton Westmoreland devia ter procurado o pai dela logo depois do baile de máscara dos Armand para comprá-la. Martin dissera que tudo fora arranjado em julho. Tendo feito isso, Clayton, aquele ser desprezível, instalara-se com a sua criadagem num covil a menos de 3 quilômetros da casa de seu pai. Incrível! Ela disse em voz alta. Mais do que incrível, ridículo, absurdo. Mas era verdade. Estava noiva, contra sua vontade, do Duque de Claymore, um libertino devasso, um canalha tão odioso quanto o pai dela. O pai. Pensar na cruel traição de Martin era mais do que Whitney podia suportar. Flexionando as pernas, abraçou-as, apoiando o rosto nos joelhos. Ah, papai! Murmurou com a voz entrecortada. Como pôde fazer isso comigo? O nó na garganta cresceu, como se fosse sufocá-la. Lágrimas retesadas ardiam-lhe nos olhos, mas ela não chorou, determinada a não entregar-se à dor. Tinha de ser forte. Estava só e seus adversários eram 2 ou 3. Se Anne fizesse parte daquela trama suja. O pensamento de que sua adorada tia pudesse tê-la traído também quase rompeu o dique de seu autocontrole. Engolindo em seco convulsivamente, Whitney olhou para uma das janelas pensativa. Podia estar em desvantagem agora, mas quando Paul retornasse, ficaria ao seu lado, com certeza. Enquanto isso, ela teria de apoiar-se na própria coragem, em sua determinação, qualidades que tinha de sobra. Clayton Westmoreland ainda não conhecia nada de sua natureza teimosa. Sem dúvida, mesmo sozinha, ela se sairia muito bem. Quase com alegria, começou a imaginar maneiras de infernizar o Duque. Assim que ele tivesse de ter paz e felicidade, reconheceria que ela não era a esposa certa. Até que desistisse de tudo, e quando Paul voltasse, aquele noivado não seria mais do que uma lembrança infeliz. Bateram de leve na porta e Anne entrou com um sorriso solidário e encorajador no rosto. Amiga ou inimiga? Whitney perguntou-se, olhando-a com desconfiança. Quando ficou sabendo desse noivado, tia Anne? Perguntou, forçando-se a aparentar calma. No mesmo dia em que cancelei minha viagem a Londres e comecei a escrever cartas para o seu tio. Ah, Anne então estivera tentando localizar o Edward para que ele fosse em socorro delas. Não era uma traidora.
Uma profunda ternura suavizou o coração de Whitney, minando suas defesas até que seus lábios começassem a tremer. Aliviada, mas sentindo-se miserável, começou a chorar, e a tia abraçou-a enquanto ela derramava todas as lágrimas que vinha contendo desde o instante em que se despertara. Tudo vai acabar bem, querida. Anne consolou-a, afagando-lhe os cabelos. Quando as lágrimas e soluços cessaram, Whitney descobriu que sentia-se bem melhor. Enxugou os olhos e sorriu com tristeza. Essa não foi a trama mais horrível que já viu, tia Anne? Lady Gilbert concordou com veemência e desapareceu no banheiro privativo, de onde voltou pouco depois com uma toalhinha molhada. Querida, coloque esta compressa nos olhos para que não inchem. Vou me casar com Paul, declarou Whitney, ajeitando a toalha sobre o rosto. É o que desejo desde que era criança. Mas mesmo que não amasse Paul, eu não me casaria com aquele degenerado. Descobriu os olhos a tempo de ver a tia franzindo a testa. A senhora está do lado de Paul, não está? Estou do seu lado, meu bem. Apenas do seu. Quero o que for melhor para você. Anne respondeu caminhando pela porta. Clarissa virá ajudar a arrumar-se. É quase meio-dia, e o Duque mandou uma mensagem dizendo que virá a 1 hora. Duque! Whitney repetiu com desgosto. O mais alto título de nobreza abaixo dos reis, mas para ela não significava nada. Quer que eu mande uma criada passar seu novo vestido de lã, querida? Whitney olhou pela janela. Parte do céu prometia um dia ensolarado, enquanto outra, coberta de nuvens escuras, ameaçava a chuva. Estava ventando e as copas das árvores mais altas agitavam-se farfalhantes. Ela não queria estar com sua melhor aparência. Como não desejava a admiração de Clayton Westmoreland, devia mostrar-lhe a pior aparência. Usaria um vestido sem graça e, mais importante, um que não houvesse sido pago por ele. Não, tia, não quero o de lã. Anne retirou-se e pouco depois a criada entrou. Whitney, com perversa satisfação, decidira o que usar. Clarissa, você lembra do vestido preto que Havesham usava quando esfregava o chão? Vá ver se o encontra. O rosto bondoso da criada encheu-se de simpatia. Lady Gilbert contou-me o que aconteceu na noite passada, criança. Ela disse. Mas se está pretendendo enfurecer aquele homem, saiba que pode ser um tremendo erro. Vendo a compaixão no rosto gorducho da fiel criada, Whitney desatou novamente em lágrimas. Clarissa, por favor, não discuta comigo, implorou. Diga que vai me ajudar. Se eu aparecer feia diante dele, e se for bastante corajosa e esperta, talvez consiga fazê-lo desistir e ir embora. Eu nunca deixei de ajudá-la, observou Clarissa com lágrimas. Aqui estão meus cabelos brancos para provar isso. Não vou abandonar minha menina agora. Obrigada, Clarissa. Contando com você, tenho 3 pessoas do meu lado. 1 hora e 15 minutos mais tarde, Whitney tomara banho e estava sentada diante da penteadeira, observando com prazer Clarissa prender seus cabelos pesados num coque apertado. Seguiu por uma estreita fita preta. Achava que o penteado severo dava-lhe péssima aparência, mas na verdade acentuava as feições cinzeladas e as maçãs altas das faces. Os olhos verdes pareciam enormes no rosto pálido, fazendo-a parecer frágil, quase etérea. Perfeito! Aprovou. Mas você não precisa apressar-se tanto, Clarissa. Quero que Sua Excelência fique com os pés amortecidos de tanto me esperar. Pretendo dar ao arrogante umas lições bastante desagradáveis. E a primeira é lhe mostrar que o seu nome ilustre e o seu título não me impressionam, que não vou lhe obedecer a cada vez que estalar os dedos. A 1 meia hora, desceu
e dirigiu-se à pequena sala para onde Seville levara o duque, seguindo suas instruções. Erguendo o queixo altivamente, abriu a porta e entrou. Clayton estava de pé, de costas para ela, e segurava as 2 luvas em uma das mãos, batendo-as contra a coxa musculosa enquanto olhava pela janela. Parecia pensativo, mas mantinha os olhos retos numa atitude de determinação, e emanavam dele a força e a firme autoridade que Whitney sempre percebera e temera. Gota por gota, ela sentiu sua confiança esvair-se. Como pudera iludir-se, achando que conseguiria demovê-lo do seu propósito? Clayton não era um jovem romântico e galante que podia ser dispensado com um sorriso frio ou com educada indiferença. Para animar-se, ela disse a si mesma que só teria de lidar com ele sozinha até que Paul voltasse. Fechou a porta atrás de si, provocando apenas um leve ruído. Mandou-me chamar, Excelência? Perguntou como se fosse uma criada. Nos últimos 20 minutos, Clayton contivera o aborrecimento por ter sido deixado à espera numa salinha abafada, como se fosse um mendigo aguardando uma esmola. Whitney fora magoada e humilhada. Portanto, ele estava pronto para defrontar-se com uma rebelião, sabendo que ela faria tudo o que pudesse para desafiá-lo e provocar sua raiva. Ao virar-se para encará-la, sentia-se disposto a ser paciente e compreensivo, mas quando a viu, achou difícil conter a irritação. Whitney usava um vestido preto, informe e puído, avental branco de tecido grosseiro e uma touca sob a qual escondiam-se os cabelos presos. Trajara-se como uma criada encarregada da faxina. Deixou claro o que fazer, Whitney. Agora vou dizer o que eu quero. Ele disse em tom quase áspero. Nunca mais se vista desse jeito. Eu não admito, entendeu? Whitney irritou-se. Nesta casa somos todos seus criados? Replicou. E eu sou a mais humilde, uma escrava, porque fui comprada. Não use esse tom comigo. Não sou seu pai. Claro que não. Você é meu dono. Com 3 passadas, Clayton venceu a distância que os separava pelo fato de ela estar descarregando sobre ele a raiva que sentia do pai idiota. Agarrou-a pelos braços com vontade de sacudi-la com força. Sentiu-a contrair-se, como se preparando para receber algum ato de violência. Ela ergueu a cabeça e encarou-o, e Clayton lentamente acalmou-se. Embora os magníficos olhos verdes exibissem uma expressão do desafio, estavam úmidos de lágrimas. A pele translúcida ao redor deles mostrava-se arroxeada, e uma palidez completa cobria o rosto normalmente corado. A ideia de se tornar minha esposa a faz sentir-se tão desgraçada, minha pequena? Surpresa com a gentileza na voz dele, ela ficou sem saber o que responder. Quisera mostrar-se altiva, rebelde, tudo, menos desgraçada, palavra que implicava fraqueza e desamparo. Mas não poderia discordar, mesmo que quisesse, pois era assim que se sentia. Risos e vozes alegres, totalmente incongruentes naquela situação, soaram no corredor quando alguns hóspedes passaram pela porta da saleta, dirigindo-se à sala de jantar. Quero que vá ao jardim comigo, disse Clayton. Não era um pedido, mas uma ordem. Whitney notava com raiva. Saíram e atravessaram a alameda e o gramado com ligeiro declive, andando na direção do lago que se estendia no centro. Sob a fronde graciosa de uma árvore à beira da água, Clayton parou, fazendo-a parar também. Aqui teremos privacidade, espero, comentou. A última coisa que Whitney queria era ter privacidade com ele, mas seus sentimentos estavam tão humilhados que ela não conseguia retorquir.
Tirando o casaco, abriu-o no chão sob a árvore. Vamos nos sentar para conversar com mais conforto. Apontou para o casaco, sugerindo que Whitney se sentasse nele. Prefiro ficar em pé, ela declarou. Sente-se. Embora furiosa com a ordem, ela obedeceu, mas sentou-se na grama e ficou olhando para o lago cintilante. Tem razão, ele observou. É melhor sujar esses trapos que você está usando do que o casaco, um dos meus favoritos. Ergueu o casaco, colocou-o ao redor dos ombros de Whitney e sentou-se ao seu lado. Não estou com frio, ela informou, tentando livrar-se do agasalho. Ótimo, assim você pode tirar essa touca horrorosa. Com um gesto rápido, Clayton arrancou a touca e a raiva de Whitney explodiu, fazendo-a corar. Prepotente, mal-educado. Ela se calou frustrada ao ver um brilho divertido nos olhos dele. Continue? Clayton incentivou-a sorrindo. Sou prepotente, mal-educado e o que mais? Dominando o impulso de esbofeteá-lo para apagar aquele sorriso zombeteiro, Whitney respirou fundo. Gostaria de encontrar as palavras certas para dizer como odeio você e tudo o que você representa. Continue tentando e um dia vai encontrar. Quer saber de uma coisa? Ela perguntou, olhando fixamente para o lago. Odiei você desde o primeiro instante em que te vi no baile de máscaras, e esse ódio cresceu muito desde então. Flexionando uma perna, Clayton pousou a mão no joelho e observou Whitney longamente. Lamento muito, porque quando a vi pela primeira vez, achei que era a criatura mais linda que Deus já fez. Ele confessou baixinho. Whitney, atônita com a ternura que captou na voz profunda, virou a cabeça para fitá-lo, procurando sinais de sarcasmo. Clayton estendeu a mão e acariciou-lhe o rosto. Houve momentos em que você não me odiou. Por exemplo, quando esteve em meus braços e pareceu gostar das minhas carícias. Eu nunca gostei. Suas carícias foram... Whitney procurou a definição correta, reconhecendo que ambos sabiam que seu corpo traiçoeiro sempre se incendiara de desejo ao toque de Clayton. Então concluiu. Foram muito perturbadoras, isso sim. Num movimento lento, ele correu os nós dos dedos por uma das faces dela, até a orelha, massageando o lóbulo levemente, e Whitney sentiu um arrepio quente correr-lhe pela espinha. Foram perturbadoras para mim também, pequena. No entanto, você persistiu, apesar de eu dizer que não queria que me acariciasse. Ela o acusou. Agora mesmo, sinto que gostaria de atirar-se em cima de mim. E está certa. Ele admitiu com uma risadinha gutural. Estou atraído por você como uma mariposa pela chama de uma vela. E você está atraída por mim da mesma forma. Whitney pensou que fosse sufocar de raiva. Ora, seu miserável convencido! Rindo, Clayton silenciou-a, pousando a mão em seus lábios trêmulos. Desculpe privá-la do prazer de proferir mais um impropério, mas não há dúvida alguma sobre a legitimidade do meu nascimento. A vida dela estava um caos, e o maldito ria. Empurrando a mão dele, Whitney levantou-se. Se não se importa, vou voltar para casa, estou cansada. E não tenho motivos para rir como você. Fui vendida pelo meu próprio pai a um estranho, um arrogante de coração gelado, um egoísta diabólico que, sem levar em conta os meus sentimentos, com a agilidade de um felino, Clayton ergueu-se do chão e segurou-a pelos braços, virando-a para que o encarasse. Deixe que eu faça uma lista dos crimes que cometi contra você, Whitney. Começou em tom calmo. Tenho um coração gelado que salvei seu pai da prisão, pegando todas as dívidas dele. Sou tão egoísta que permaneci afastado,
observando-a flertar com Sevarin. Sou tão arrogante que te deixei sentar-se perto dele no piquenique e ficar me desafiando quando ainda sentia na boca o gosto dos meus beijos. Por que acha que fiz isso, Whitney? Porque com minha crueldade, com meu egoísmo diabólico, quero lhe dar a proteção do meu nome, um lugar na alta sociedade, uma vida sem preocupações com todo o luxo que eu puder lhe oferecer? Ainda acha, responda honestamente, que mereço tanta hostilidade? Whitney engoliu em seco e desviou o olhar com o espírito enfraquecido. Sentia-se confusa e infeliz. Não, não sei o que você merece, respondeu hesitante. Clayton puxou-a pelo queixo, forçando-a a fitá-lo. Então eu vou lhe dizer, Whitney, não mereço nada além de ser poupado do ódio que está sentindo do seu pai por ele ter batido em você. Por enquanto, é tudo o que lhe peço. Mortificada, Whitney sentiu lágrimas subirem-lhe aos olhos. Secando-as com os dedos, balançou a cabeça, rejeitando o lenço que Clayton lhe oferecia. Estou cansada, murmurou. Dormi muito pouco, tive uma noite péssima. Eu também dormi mal. Ele confessou, guiando-a na direção da casa. Quando Seville abriu a porta, os dois ouviram risos e comentários jocosos sobre o andamento de um jogo de uísque no salão. Amanhã de manhã vamos cavalgar, Clayton informou parado na porta. Para não nos tornarmos o assunto das conversas dos seus hóspedes, acho melhor nos encontrarmos no estábulo, às 10 horas. Pouco depois, em seu quarto, Whitney tirou o avental e o feio vestido preto. Sabia que precisava juntar-se aos parentes, mas estava cansada, com o corpo dolorido, e não se sentia capaz de manter um sorriso falso no rosto e de conversar sobre futilidades. Além disso, se alguém dissesse uma palavra sobre o Duque de Claymore, ela ficaria histérica. A cama a esperava convidativa. Dormir um pouco restauraria suas forças e melhoraria seu ânimo, lhe permitindo pensar com mais clareza. Puxou a colcha e deitou-se entre os lençóis, fechando os olhos com um profundo suspiro. Quando despertou, a luz brilhava no céu, um manto de veludo azul escuro. Virou-se de bruços, procurando novamente no sono a paz que não mais teria enquanto acordada. Capítulo 18. Encostando na cerca, Clayton conversava e ria com Thomas, quando Whitney chegou ao estábulo na manhã seguinte. Ela conseguiu sorrir para o chefe dos cavalariços, mas já não sorria quando olhou para o duque, nem respondeu ao cumprimento dele. Com um suspiro de resignação, Clayton endireitou-se e apontou para a cã, que um jovem tirava do estábulo. Seu cavalo está pronto, informou. Cavalgaram lado a lado pelas campinas ondulantes, e não demorou muito para que o galope animado e a brisa de outono reanimassem Whitney, devolvendo-lhe a vivacidade de espírito. Na orla do bosque, onde o terreno inclinava-se descendo para o riacho, Clayton parou o cavalo e Whitney acompanhou-o. Ele desmontou e foi ajudá-la a descer do lombo de cã. O passeio lhe fez bem, ele disse, notando o rubor em suas maçãs do rosto. Whitney sabia que ele estava tentando quebrar o gelo e conduzir uma conversa razoavelmente amigável. O mau humor era algo que não pertencia à sua natureza e ela sentiu-se terrivelmente grosseira ao permanecer em silêncio, mas ao mesmo tempo era-lhe muito estranho tentar conversar com ele. Por fim, ela disse: Já me sinto melhor. Adoro andar a cavalo. E eu gosto de observá-la. Ele disse enquanto se dirigiam à margem do córrego. Você é, sem dúvida alguma, a melhor amazona que conheço. Obrigada. Ela agradeceu,
olhando alarmada para o velho sicômoro perto do riacho. Fora ali que, no dia do piquenique, Clayton a beijara e a acariciara. Era o último lugar do mundo onde desejaria estar com ele novamente. Depois de amarrar os cavalos no muro de pedras em ruínas, Clayton tirou o casaco e abriu-o no chão, sob os galhos protetores da árvore. Eu prefiro ficar em pé se não se importar, ela disse apressadamente. Encostou-se no tronco do sicômoro enquanto Clayton dava alguns passos na direção da correnteza e parava junto de uma pedra alta, em cima da qual pôs o pé esquerdo. Inclinando-se para a frente, ele apoiou o cotovelo no joelho erguido e, olhando para Whitney, em silêncio e com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez, o pensamento de que aquele homem era seu futuro marido penetrou de modo claro na mente de Whitney. Não, não era seu futuro marido. Assim que Paul voltasse e os dois pusessem em prática o plano que ela criara, aquele noivado estúpido deixaria de existir. Por enquanto, tudo o que ela podia fazer era agir com prudência, ganhando tempo. A áspera casca do tronco da árvore machucava-lhe as costas, e o silêncio de Clayton começava a enervá-la. Para acabar com aquilo, ela apontou para os cavalos e perguntou: por que não correu contra mim com esse garanhão castanho? É muito mais veloz do que o outro. O assunto que ela escolhera pareceu divertir Clayton, pois havia um sorriso em seus lábios quando ele olhou na direção dos animais. No dia do piquenique eu montei cruzamento perigoso e descobri que ele se cansava facilmente. Como você ia montá-lo na corrida, decidi por uma questão de justiça montar o castanho com resistência equivalente. Se eu montasse esse aí, você não teria a menor chance de me derrotar. Por outro lado, se eu escolhesse um animal inferior, a vitória não lhe daria alegria, no caso de você vencer. A despeito de sua amargura, Whitney riu. Eu ficaria imensamente feliz em derrotá-lo, nem que você estivesse montado num bode, declarou. Nos 3 anos em que a conheço, você nunca deixou de me divertir? Ele comentou, rindo. 3 anos? Como? 3 anos atrás eu tinha acabado de ser apresentada à sociedade. Você estava com sua tia numa loja de chapéus quando a vi pela primeira vez. A proprietária estava tentando lhe vender um chapéu horrível, com uvas e cerejas na aba, dizendo que se o usasse no parque todos os cavalheiros cairiam a seus pés. Eu não me lembro disso. Comprei o chapéu? Não. Você respondeu que se os homens caíssem aos seus pés seria para fugir das abelhas atraídas pela bandeja de fruta em sua cabeça. Bem o tipo de coisa que eu costumava dizer, admitiu Whitney, brincando com as luvas que acabara de tirar. Clayton relatara um incidente num tom terno que a deixara acanhada. Foi nesse dia que você decidiu que queria me conhecer melhor? Não, claro que não. Fiquei muito contente pelos dardos lançados por esses olhos verdes serem dirigidos à chapeleira e não a mim. Ele brincou. O que você estava fazendo numa loja de chapéus femininos? Ela indagou, arrependendo-se no mesmo instante. O que ele poderia estar fazendo lá, a não ser acompanhando a amante do momento? Vejo por sua expressão que você mesma respondeu à pergunta. Ele disse brandamente. Reprimindo o aborrecimento absurdo que lhe causara imaginar Clayton em uma loja com outra mulher, ela perguntou: nós nos encontramos mais alguma vez depois disso, quero dizer, antes do baile de máscaras? Naquela primavera, vi você algumas vezes no parque, quase sempre passeando de carruagem, e 1 ano depois no baile dos Dupré, e achei-a muito mais madura. Estava sozinho nesse baile? A pergunta pareceu sair de sua boca por conta própria, e Whitney apertou as mãos, descontente consigo mesma. Não, ele respondeu com franqueza. Mas você também estava acompanhada.
na verdade cercada por um bando de adoradores, de patetas, melhor dizendo. Riu quando Whitney lançou-lhe um olhar indignado. Não precisa olhar para mim dessa maneira, minha senhora, porque também os achava uns tolos. Por que diz isso? Eu não os achava tolos. Naquela mesma noite, ouvi você dizer a um rapaz que beijara sua mão e parecia em transe com o perfume de sua luva, que se o cheiro de sabonete o afetava tanto era porque ele não devia tomar banho. Ora, eu nunca falaria uma grosseria dessa. Whitney protestou, inquieta pelo modo como ele a chamara minha senhora, como se já fossem casados. O pobre rapaz devia ser um pouco tolo, mas certamente não merecia tal. Interrompeu-se pensativa. Diga-me, ele andava de modo afetado, com passos miúdos? Não sei, pois estava mais interessado em seu rosto do que nos pés dele. Mas por que a pergunta? Porque eu não suportava aquele moço e agora me lembro de ter dito aquilo. Em seguida, quando ele se afastou, fiquei observando seu modo de andar e quando me virei, vi um homem alto parado no vão da porta atrás de mim. Ele ria como se a cena o houvesse divertido muito. Era você. Estava me espionando. Não, espionando não, pequena. Clayton negou. Estava pronto para ajudar o coitado se você lhe arrancasse sangue com essa língua afiada. Não precisava ter se preocupado. Ele merecia todos os meus insultos. Nem me lembro o nome daquele imbecil, mas ele sempre tentava me beijar e suas mãos tinham uma tendência nauseante para vaguear por onde não deviam. É uma pena que não me lembre o nome, comentou Clayton em tom gelado. Olhando-o por entre os cílios baixados, Whitney notou com satisfação que ele ficara com ciúme. Então teve uma ideia. Se desse a impressão de ser namoradeira, até mesmo um pouco leviana, talvez Clayton começasse a refletir melhor sobre sua intenção de se casar com ela. Acho que devo lhe contar que não foi apenas esse cavalheiro que tentou conquistar minha afeição, tornando-se ansioso demais, digamos assim. Eu tive dúzias de pretendentes sérios em Paris. Não me lembro de todos os nomes. Então, deixe-me ajudá-la. Clayton ofereceu calmamente. Enquanto Whitney olhava-o pasma, ele recitou os nomes de todos os homens que haviam proposto casamento a ela. Deixei-do vir fora da lista, porque ele continua esperando um momento oportuno, mas posso incluir Sevarin, porque ele está tentando pedir sua mão. Parece-me que para uma jovem sensata, você é muito imprudente no que diz respeito aos homens por quem deixa se cortejar. Para não ter de falar de Paul, ela agarrou-se à crítica implícita que Clayton fizera a Nick. Se referiu a Nicolas Duville. A família dele é uma das mais antigas e respeitadas da França. Referi-me a Sevarin. Ele corrigiu-a naquele tom autoritário que ela tanto detestava. De todos os homens que mencionei, Sevarin é o menos indicado. No entanto, se dependesse de você, ele seria o escolhido, embora não esteja à sua altura nem em inteligência, muito menos em caráter. Também não é homem o bastante para transformá-la numa mulher de verdade, concluiu sugestivamente. O que quer dizer com isso? Whitney indagou. O olhar de Clayton pousou no ponto sob a árvore onde começara com o chicote e depois a tomara nos braços para confortá-la. Acho que você sabe perfeitamente o que eu quis dizer. Ele respondeu, notando que ela corava. Whitney não tinha muita certeza se sabia, mas aquele era o assunto que não desejava prolongar. Decidiu voltar a outro, menos perigoso. Se ficou tão interessado em mim em Paris, por que não agiu da forma correta, procurando meu tio para lhe pedir minha mão? Para ele me rejeitar com aquela ladainha de que você era jovem demais para se casar? Ou de que seu pai ainda não estava preparado para entregá-la a outro homem? Clayton retrucou com sarcasmo.
Nunca, jamais. O que você está querendo dizer é que não desceria de seu pedestal para pedir que fôssemos apresentados. Ora, nós fomos apresentados. Ele a interrompeu, por Madame Dupré, na festa que deu na casa dela. Você não prestou atenção no meu nome, limitando-se a me cumprimentar com um gesto de cabeça porque estava ocupada demais querendo juntar o maior número possível de bajuladores ao redor das suas saias. A frieza com que ela o tratara devia tê-lo feito sentir-se rebaixado. Whitney pensou com secreto prazer. Você me convidou para dançar? Não, meu cartão já estava cheio. Se as circunstâncias fossem outras, ela teria rido da brincadeira, mas sabia que ele quisera alfinetá-la para lembrá-la de que também era muito requisitado, como se ela precisasse que a lembrassem disso. Acredito que se os homens usassem cartões para reservar danças, o seu estaria sempre cheio. Observou em tom de zombaria. Então, após uma breve pausa, continuou. Ocorreu-me uma dúvida. O que um homem faz com a amante quando quer dançar com outra mulher? Não me lembro disso ter sido um obstáculo intransponível quando dancei com você no baile dos Armand. As luvas que Whitney segurava caíram no chão. Como ousa ser tão bruto a ponto de... Como ousa abordar tal assunto? Ele devolveu. O que diz o ditado? Olho por olho, dente por dente. Não acredito no que estou ouvindo, Whitney exclamou furiosa. Você exemplifica perfeitamente o ditado que diz: o diabo pode citar as escrituras. Touché, ele admitiu sorrindo. Seu ar divertido apenas deixou Whitney mais furiosa. Você é capaz de rir de sua conduta escandalosa, mas eu não sou. Desde o dia em que me lembro de tê-lo conhecido, você me aborreceu. Fez sugestões indecorosas no baile dos Armand, insultou-me na festa de Lady Elbank e atacou aqui mesmo, neste exato lugar. Ela se abaixou e pegou as luvas. Só Deus sabe o que tentará fazer em seguida. Suas últimas palavras acenderam um brilho quente nos olhos cinzentos. Alarmada, Whitney decidiu que era hora de acabar com aquilo e passou por ele, indo na direção dos cavalos. Clayton, porém, estendeu a mão e segurou-a pelo pulso, puxando-a para si. Com exceção daquela noite na casa dos Armand, em todas as outras ocasiões você teve o tratamento que mereceu. E será sempre assim entre nós dois. Não tenho a intenção de deixar que pise em cima de mim, porque se deixar, você logo não me respeita mais, como não respeitaria Sevarin se tivesse a infelicidade de casar-se com ele. Whitney ficou atônita com a extrema arrogância que ele demonstrava, presumindo saber como ela agiria, falando do seu desejo de se casar com Paul, como se não passasse de um capricho. Eu não amo você. Isso não importa? Ela perguntou em desespero quando ele a abraçou. Claro que não me ama. Clayton concordou, em tom provocador. Você me odeia. Já disse isso pelo menos 10 vezes. Aqui mesmo, um pouco antes de se tornar a mulher quente que me prendeu nos braços e me beijou apaixonadamente. Pare de me fazer lembrar o que houve naquele dia. Quero esquecer. Ele apertou-a com mais força contra o corpo musculoso, olhando-a nos olhos com ar bem-humorado e terno. Minha pequena, eu lhe darei tudo o que estiver ao meu alcance, mas nunca deixarei que esqueça aqueles momentos. Fora isso, pode me pedir o que quiser. Posso mesmo? Whitney escarneceu, empurrando-o para pôr alguma distância entre eles. Muito bem, então me deixe livre. Anule o contrato que fez com meu pai. Não quero me casar com você. Não, isso eu não posso fazer. Então não insulte minha inteligência fingindo que leva meus desejos em consideração. Não quero ser sua noiva, mas você não me dá liberdade de escolher. Não quero ser sua esposa, mas você me arrastará ao altar.
Eu... Clayton soltou-a tão abruptamente que ela cambaleou para trás. Se eu quisesse arrastá-la até o altar, você teria sido forçada a se casar comigo assim que voltou da França. O fato, muito simples, é que não quero uma esposa fria e revoltada em minha cama. Aliviada e exultante, Whitney ergueu os braços para o céu. Por que não disse isso antes? Se é assim que se sente, não precisa mais ter tanto trabalho comigo. O que quer dizer com isso? Serei a esposa mais fria e mais revoltada que se possa imaginar. Está me ameaçando, Whitney? Ela balançou a cabeça, sorrindo. Não, claro que não. Só estou tentando explicar que meus sentimentos a seu respeito não vão mudar. Tem certeza? Absoluta. Nesse caso, não há razão para adiarmos o casamento por mais tempo, não acha? O quê? Mas você disse que não se casaria comigo se eu fosse uma esposa fria e revoltada. Eu disse que não quero uma mulher assim na minha cama. Não que não me casaria com ela. Se tiver de ser desse modo, será. Dizendo isso, Clayton fez um gesto na direção dos cavalos e começou a andar, deixando Whitney petrificada de medo, imaginando que ele seria capaz de mandar chamar um padre quando chegassem à sua casa e exigir que o casamento fosse realizado imediatamente. Sem dúvida nenhuma, o Duque de Claymore já devia ter em seu poder uma licença especial. Ela não teria salvação. Se fugisse, ele a alcançaria. Se o ameaçasse, ele a ignoraria. Escolheu a única solução possível, embora humilhante, pois teria de implorar. Correu atrás de Clayton, pousando a mão em seu braço, fazendo-o parar. Gostaria de lhe pedir uma coisa e você disse que me dará tudo o que eu quiser. Tudo o que estiver ao meu alcance. Ele salientou. E dentro do razoável. Você me daria tempo? Preciso de tempo para me livrar dessa sensação horrível de ser um peão num tabuleiro de xadrez, manipulada por você e pelo meu pai. Preciso de tempo para me acostumar com a ideia de ser sua esposa. Certo, eu lhe darei tempo. Ele concedeu. Desde que faça bom uso dele. Farei, ela prometeu, mentindo com mais facilidade. Ah, mais um detalhe. Gostaria que mantivéssemos em segredo tanto sua identidade como nosso noivado por enquanto. E por que isso? Ele perguntou com evidente suspeita. Porque quando ela fugisse com Paul na semana seguinte, Clayton ficaria furioso, mas se as pessoas soubessem do noivado, ele passaria por idiota diante de todos e só Deus podia saber de que modo se vingaria. Pense bem, respondeu em tom cauteloso. Se os vizinhos souberem quem você é e que estamos noivos, vão fazer perguntas sem fim sobre como nos conhecemos, quando vamos nos casar e coisas assim. E eu me sentirei ainda mais pressionada. Está certo. Ele respondeu. Vamos manter em segredo por enquanto. Acompanhou-a até Cannes, colocando-a na sela como se erguesse uma pena. Whitney juntou as rédeas, ansiosa por ir embora, acreditando que o assunto fora encerrado. No entanto, descobriu que Clayton pensava de modo diferente quando o viu olhá-la com severidade. Lhe dei tempo como me pediu, mas só porque você disse que precisa acostumar-se com a ideia de se casar comigo. Ele informou educadamente, mas havia ameaça em seu tom de voz. Se eu descobrir que deseja tempo por outros motivos, fique avisada de que as consequências serão bem desagradáveis, Whitney. Acabou? Ela perguntou altivamente para disfarçar o medo. Por hoje, sim. Ele respondeu. Amanhã conversaremos mais. Whitney passou o restante do dia com os parentes. Com seu futuro pendendo por um fio, precisou reunir todas as suas forças para sorrir e conversar com aquelas pessoas alegres e carinhosas, enquanto ignorava os olhares apreensivos do pai. No instante em que o jantar terminou,
pediu licença e retirou-se para a tranquilidade de seu quarto. Cerca de 2 horas mais tarde, Anne foi vê-la. Whitney, que passara o dia ansiando por fazer-lhe confidências, levantou-se depressa do sofá e correu ao seu encontro, torcendo as mãos nervosamente. Tia, aquele tirano implacável e arrogante de fato pretende forçar-me a casar com ele. Sentando no sofá, Anne puxou-a para que se acomodasse ao seu lado. Querida, ele não pode forçá-la. Tenho certeza de que existem leis que o impedirão de fazer isso. Do meu ponto de vista, o problema maior não é esse, mas sim o que poderá acontecer com seu pai se você rejeitar o duque. Meu pai não pensou em mim quando concordou com o noivado, de modo que pouco me importa quais serão as consequências para ele. Ele nunca me amou, tia, e eu não o amo mais. Entendo. A tia afirmou, observando-a detidamente. Talvez seja bom que você se sinta assim. Por quê? Porque o seu pai já gastou todo o dinheiro que Clayton Westmoreland deu a ele. Se você romper o noivado, Whitney, o duque naturalmente exigirá que Martin devolva-lhe o dinheiro. E como isso será impossível, seu pai passará o resto dos seus dias na prisão, numa cela infestada de ratos. Se você ainda o amasse, sofreria muito com isso e não conseguiria ser feliz com Paul, porque se culparia pela desgraça do seu pai. Mas, como você não o ama e tem certeza de que não sentirá remorso, não precisamos nos preocupar com o desfecho dos acontecimentos, não é? Whitney não respondeu, permanecendo em silêncio até que a tia saiu momentos depois. Sozinha, viu-se perseguida por imagens do pai, imundo e maltrapilho, apodrecendo numa masmorra escura e úmida. Devia haver alguma maneira de devolver ao Duque de Claymore o dinheiro que lhe dera a Martin. Talvez, se ela e Paul vivessem com bastante simplicidade, economizando tudo o que pudessem, conseguissem pagar a dívida no curso de alguns anos. Ou, melhor ainda, talvez ela induzisse Clayton a desistir do noivado, de modo que não haveria necessidade de devolver-lhe o dinheiro. Ou haveria? Quais seriam os termos do contrato de noivado? Tio Edward, ela pensou com súbita inspiração. Ele certamente tomaria providências quando soubesse que ela estava sendo forçada a entregar a sua vida, sua felicidade, para saldar a dívida do pai. Ou talvez emprestasse a Martin a quantia necessária para reembolsar Clayton, recebendo, claro, a propriedade dos Stone como garantia. Mas tio Edward teria esse dinheiro? De quanto seria a dívida? Por tudo o que fora feito na propriedade, pelo número de criados, de cavalos, ficava óbvio que Martin gastara muito. E as dívidas que haviam sido pagas? Quantas 1000 libras seriam necessárias? 25? 30? O coração de Whitney apertou-se dolorosamente. Não. O tio não devia ter todo esse dinheiro. Quando Clarissa entrou no quarto para acordar Whitney na manhã seguinte, encontrou-a sentada à pequena escrivaninha, mordendo pensativa a ponta de uma pena de escrever. Após mais alguns instantes de reflexão, Whitney começou a escrever um bilhete para Clayton. Com triunfante alegria, explicou que torcera o joelho e teria de permanecer na cama. Terminou com uma declaração falsamente carinhosa de que esperava ansiosa que pudessem encontrar-se no dia seguinte. Assinou e então recostou-se na cadeira, satisfeita consigo mesma. A mentira era perfeita. Além de extremamente dolorosa, uma torção no joelho exigia um longo período de recuperação. Na manhã seguinte, ela mandaria outra mensagem em que contaria como ocorrera o acidente imaginário. Com um pouco de sorte, evitaria encontrar-se com ele até o retorno de Paul. O que gostaria de usar para receber o duque? Perguntou a criada. Whitney dirigiu-lhe um sorriso malicioso. Não vou recebê-lo hoje, Clarissa.
nem amanhã, nem depois. Escute. Leu em voz alta o bilhete que acabara de escrever. O que acha? Acho que ele vai perceber que está mentindo, respondeu a mulher assustada. E vai pôr a casa abaixo. Não quero participar disso. Fale com Lady Anne antes de mandar o bilhete. Não posso esperar que minha tia se levante. E você vai participar sim. Levará a mensagem para ele. Decidiu Whitney, dobrando o papel e colocando-o num envelope. Clarissa empalideceu. Eu? Mas por quê? Perguntou. Porque preciso saber exatamente como ele reagirá, e para isso não posso confiar em mais ninguém, Clarissa. Sinto palpitações só de pensar no que pode acontecer. A criada queixou-se, mas pegou o bilhete. E se ele me perguntar como foi que você se machucou? Invente, só não se esqueça do que eu disse, para eu não cair em contradição quando escrever novamente para ele. Clarissa saiu e Whitney sentiu como se um enorme peso houvesse sido tirado de seus ombros. Cantarolando, foi até o armário escolher algo para vestir. A criada retornou meia hora depois. O que lhe disse? Perguntou Whitney ansiosa. Qual a expressão do rosto dele? Conte tudo. Bem, Sua Excelência estava tomando o café da manhã quando cheguei. Clarissa explicou, puxando nervosamente a gola engomada do vestido. Mas o mordomo me levou até ele imediatamente quando eu disse quem era. Então entreguei o bilhete ao Duque e... Não ficou zangado quando leu? Ou ficou? Indagou Whitney nervosa ao notar que a mulher hesitava em continuar. Não demonstrou ter ficado zangado, mas também não pareceu satisfeito. Pelo amor de Deus, Clarissa, o que foi que ele disse? Me agradeceu por eu ter levado a mensagem e então mandou um daqueles criados de nariz empinado me acompanhar de volta ao coche. Whitney não sabia se devia sentir-se aliviada ou apreensiva com a reação de Clayton, e à medida que as horas passavam, descobriu que sua tranquilidade não estava sendo tão perfeita quanto imaginava. Sobressaltava-se toda vez que ouvia passos no vestíbulo lá embaixo, receando que fossem informá-la de que Clayton fora vê-la. Ele era capaz de pedir à tia dela que o acompanhasse até seus aposentos, embora isso fosse uma falta de educação imperdoável. Levaram-lhe o jantar numa bandeja e ela comeu em tediosa solidão. Pela primeira vez naquele dia, seus pensamentos fixaram-se em Paul. Estivera tão envolvida com uma teia de mentiras, tentando livrar-se de Clayton Westmoreland, que nem pensara no homem que amava. Capítulo 19. Na manhã seguinte, Whitney escreveu outro bilhete a seu noivo oficial, contando em detalhes as dores cruciantes que vinha sentindo no joelho que torcera ao cair escadaria abaixo, e pedindo muito graciosamente que ele a dispensasse de um encontro naquele dia. Embora isso significasse que teria de passar longas horas sozinha no quarto, para não arriscar-se a ser apanhada com os parentes caso Clayton decidisse ir pessoalmente saber como ela estava, Whitney achava que o sacrifício valeria a pena, não apenas porque se livraria da presença dele, como também pelo prazer que sentia em enganá-lo. Acha isso prudente, querida? Anne perguntou-lhe, lendo o bilhete que ela submetera à sua apreciação. Se você o deixar furioso sem necessidade, não sei o que o Duque será capaz de fazer. Não há nada que ele possa fazer, tia, respondeu Whitney, pegando o bilhete e dobrando-o. Depois de lacrar o envelope, despachou Clarissa como mensageira. Assim que a criada saiu, ela se virou novamente para a tia. A senhora já mandou chamar tio Edward. Quando ele chegar, pensaremos juntos num meio de sair dessa confusão. Mas vou continuar com a farsa do joelho machucado até inventar qualquer outra situação, declarou rindo. Talvez consiga deixar Clayton tão aborrecido que ele decida ir embora. Quando a criada voltou, contou nervosamente que o Duque, depois de ler o bilhete,
ficara olhando para ela de maneira muito estranha. Por favor, Clarissa, seja mais específica, Whitney pediu impaciente. Que maneira estranha foi essa? Parecia que o Duque ia sorrir, mas não houve nenhum sorriso. Então ele mandou um criado me acompanhar como ontem. Whitney pensou um pouco, tentando imaginar o que se esconderia por trás da estranha reação de Clayton. Então deu de ombros sorridente, esquecendo o assunto. Olhou para a tia e em seguida para a fiel criada. Vamos parar de tentar analisar os gestos e palavras do Duque. Acredite ele que estou de repouso ou não, o que poderá fazer? A resposta para essa pergunta chegou no dia seguinte, logo após o almoço, quando um coche elegante, laqueado de preto, puxado por 4 cavalos com arreios de prata, parou diante da casa dos Stone e um homem alto e robusto, carregando uma maleta preta, desceu, subindo apressado a escada para a entrada principal. Entregou um cartão a Seville explicando: Sou o Dr. Whitt. Cheguei de Londres hoje e recebi ordens de vir para cá e falar com Lady Gilbert. Quando ele, intrigada, entrou no salão para onde ele fora levado, o homem sorriu-lhe polidamente. O Duque de Claymore mandou-me aqui para examinar o joelho da senhorita Stone, informou. Sou médico. Sou o Dr. Whitt. Anne sentiu-se empalidecer, mas, recobrando-se, pediu-lhe que aguardasse e saiu da sala. Erguendo as saias com as 2 mãos, correu até a escadaria e subiu os degraus com uma agilidade que seria admirável numa mulher com metade de sua idade. Ele fez o quê? Gritou Whitney, levantando-se de um salto do sofá e jogando longe o exemplar de Orgulho e Preconceito que estivera lendo. Ai, aquele monstro nojento e rastejante! O desabafo pode ficar para mais tarde, se sobrevivermos. A tia observou, já desabotoando o vestido de Whitney apressadamente. Arrancou-o sem cerimônia, puxando-o pela cabeça, enquanto Clarissa puxava as cobertas da cama, preparando-a para receber a acidentada. Isso feito, a criada correu ao armário, de onde tirou um gracioso roupão. Não podia ter dito ao médico que eu estava dormindo ou coisa assim, tia? Reclamou Whitney. Por que não o mandou de volta para Londres? O Dr. Whitt não é nenhum tolo, respondeu a tia, ainda meio ofegante da corrida. Veio aqui para examinar o seu joelho e é o que pretende fazer. Então pediu. Clarissa, traga 2 travesseiros para colocar a perna de Whitney. Depois, vá ao meu quarto, pegue um vidro de sais e traga aqui. Será um detalhe interessante na mesinha de cabeceira, eu acho. Vou tentar segurar o médico lá embaixo mais um pouco. Me chamem quando estiver tudo pronto. Caminhou apressadamente para a porta, mas a criada continuou parada, como se enraizada no chão, os olhos vidrados de pavor. Clarissa! Anne chamou em tom autoritário. Nem pense em desmaiar. Obrigado, Lady Gilbert, mas estou satisfeito. O Dr. Whitt disse, recusando o 3º copo de refresco que a mulher tentava lhe impingir. Já respondera a perguntas sobre o tempo em Londres, sobre a viagem, o estado das estradas e começava a ficar impaciente. Como acha que vai ser o inverno este ano, doutor? Desculpe, senhora, mas agora preciso subir para ver a senhorita Stone. Lady Gilbert levou-o para cima, guiando-o ao 3º quarto do corredor à esquerda da galeria. Depois de uma longa demora, que o médico achou estranha, a porta finalmente abriu-se, e ele viu uma criada idosa, alta e forte, que usava uma touca meio caída para o lado e parecia assustada. Dr. Whitt estava habituado ao mau gênio e ao comportamento caprichoso das moças ricas e mimadas, de maneira que supôs que a senhorita Stone atormentara a pobre criada com exigências sem fim, deixando-a atarantada. Essa situação foi reforçada pela aparência da paciente.
uma jovem de beleza extraordinária, reclinada numa cama de colunas de dossel que o olhava com mal disfarçado contragosto. Os esplêndidos olhos verdes examinaram-lhe o rosto, o traje de viagem, pousando por fim na maleta preta, com expressão de alarme. Tentando distrair a atenção da moça para evitar que ela ficasse pensando nos misteriosos instrumentos guardados na maleta, imaginando horrores, ele lhe sorriu. Sua Excelência, o Duque de Claymore, está profundamente preocupado com a senhorita, comentou. As faces da jovem ruborizaram-se encantadoramente. Ele é a personificação da gentileza e da solicitude, ela afirmou. Sem dúvida. O doutor concordou, acreditando que se enganara ao julgar que ouvira um tom de sarcasmo na voz bem modulada. Pondo a maleta no chão, prosseguiu. Pelo que entendi, a senhorita caiu ao descer a escada. Estendeu as mãos para erguer as cobertas. Vamos dar uma olhada nesse joelho. Não! Ela gritou, segurando a coberta ao lado do corpo e fitando-o com ar de rebeldia. Por um instante, ele a olhou pasmo, mas então percebeu que a perturbava tanto e sorriu, puxando uma cadeira para o lado da cama e sentando-se. Minha cara menina, não estamos mais na Idade Média, quando uma mulher recusava-se a ser tratado por um médico por ele ser homem. Admiro o seu recato, pois é o que menos vemos nas moças de hoje em dia, mas... Admiro o seu recato, pois é o que menos vemos nas moças de hoje em dia, mas este não é o momento certo para se mostrar recatada. E estou certo de que sua tia concorda comigo. Agora fique quietinha. Mais uma vez tentou afastar as cobertas, mas a paciente agarrou-se a elas, segurando-as com força. Ele retirou a mão, frustrado e aborrecido. Sou um médico competente. Há muitas mulheres em minha lista de clientes, menina, inclusive Sua Majestade. Isso não a deixa mais calma, senhorita Stone? Não, não deixa. Ela respondeu agressiva, mexendo-se agilmente na cama para afastar-se dele, não demonstrando sentir nenhuma dor. Jovem, tenho ordem do Duque de Claymore para examinar o seu joelho e prescrever o tratamento apropriado. O doutor observou. Então, em tom severo, acrescentou. Ele disse para que eu a examine nem que fosse necessário amarrá-la. Me amarrar? Whitney gritou revoltada. Eu não posso acreditar. Aquele homem acha que alguém ousaria fazer tal... Calou-se de repente ao imaginar Clayton entrando em seu quarto, indiferente às regras de decência e educação, e segurando-a na cama para que o médico pudesse examinar-lhe o joelho. Em verdadeiro frenesi, tentou pensar em alguma maneira de evitar o vexame. Um excessivo pudor era sua única saída. Ela fechou os olhos, então tornou a abri-los, fixando-os no Dr. Whitt com um encantador ar de embaraço. Eu sei que deve me achar uma tola, doutor, mas eu morreria de vergonha se me expusesse aos olhos de um estranho, mesmo de um bom médico como o senhor. Minha cara, estamos falando de expor o seu joelho e nada mais. Mas não posso evitar de me sentir assim, ela argumentou com ar virtuoso. O senhor não me conhece, mas o Duque sim, e ele deveria levar meus sentimentos em consideração. Estou chocada com o desrespeito que demonstrou por meu recato virginal? O doutor sugeriu, dizendo a si mesmo que Claymore ia ter um trabalho dos diabos com aquela moça na noite de núpcias. Exatamente, concordou Whitney. Eu sabia que o senhor entenderia. Com relutância, o médico capitulou. Muito bem, senhorita Stone. Não vou examinar seu joelho sob uma condição. Quero que chame um médico da vila, em que deposite confiança e permite que ele a examine. Vamos fazer isso já, ela assegurou, dirigindo-lhe um sorriso radiante.
Inclinando-se, o homem pegou a maleta. Conhecem algum médico experiente em casos de torção ou fratura? Perguntou. Experiente em casos de... Whitney começou a repetir confusa, então respondeu depressa. Claro que conhecemos. E quem é? O Dr. Whit persistiu. Como ele se chama? Thomas. Whitney improvisou. Confio nele completamente, assim como todo mundo num raio de muitos quilômetros. Ele cuida muito bem de torções e fraturas. Sorriu gentilmente para o médico. Obrigada por ter vindo, doutor. Peço desculpas pelo transtorno que lhe causei. Clarissa vai te acompanhar. Até logo. Voltarei quando tiver falado com o Dr. Thomas. Ah, meu Deus! Exclamou Clarissa, agarrando-se a uma das colunas da cama. O Dr. Whit ignorou a manifestação de desespero. Tirou um relógio de ouro do bolso do colete, abriu-o, viu as horas e tornou a fechá-lo. O coche de Sua Excelência está à minha espera, comentou. Assim, se alguém fizer a gentileza de me acompanhar até o consultório do Dr. Thomas, falarei com ele e o trarei aqui. Whitney ergueu-se sobre os 2 cotovelos. Continua. E aí, tá gostando? Já se inscreveu? Então dá essa força para o canal crescer e para a história continuar. Um beijo e até a próxima!